Sejam bem-vindos e bem-vindas à 16ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente do IBRACON e Conferência Latino-Americana de Auditoria e Governança. O evento já vai começar. Pedimos que não ocupem os assentos com nenhum tipo de material antes da entrada de todos. Assim, garantimos que os demais participantes possam se acomodar. Atenção ao volume do seu celular e outros aparelhos eletrônicos. Para realizar ou receber ligação, dirija-se às áreas externas. Fotos são permitidas, mas sem o flash. Em caso de dúvidas, procure pela organização do evento. Quer enviar perguntas aos painelistas durante a programação? Escaneie o QR Code que será divulgado durante o evento, preencha o cadastro e faça sua pergunta. É rápido e fácil. Cuide dos seus pertences. Os organizadores do evento não se responsabilizam por perdas de objetos pessoais nas dependências do teatro. Aproveitem a 16ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente do IBRACON e Conferência Latino-Americana de Auditoria e Governança. A confiança não nasce por acaso. Ela é construída todos os dias. Com rigor, com ética, com responsabilidade. Em um mundo em constante transformação, a auditoria independente é um dos pilares da transparência, da credibilidade e da confiança nos mercados. Um setor que se reinventa, que investe, que evolui continuamente. Servir a sociedade praticando ética e transparência na seguração de demonstrações financeiras. Para que o mercado reconheça a importância da profissão do auditor independente. Entendo o papel do auditor independente como verdadeiro guardião da confiança pública. É um dos pilares que garante a confiança dos investidores nas informações das companhias. Sem auditoria independente, não há base sólida no mercado. Somos milhares de profissionais, mas um só propósito. Fortalece a integridade e a credibilidade do ambiente de negócios. And without credibility, markets cannot function. Independent auditors are often silent heroes. Independent auditors are part of a noble profession that is essential to maintaining confidence in our markets. Eu sou a tranquilidade que uma empresa precisa para crescer. O impacto silencioso que garante a confiança da sociedade. Tenho muito orgulho de dizer que por 30 anos eu fui auditor. A Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente é o principal ponto de encontro da profissão no país. Um espaço de reflexão, troca e construção do futuro. Em sua 16ª edição, amplia fronteiras com a Conferência Latino-Americana de Auditoria e Governança e conecta inovação, tecnologia e a nova geração de profissionais com o Hackathon. A auditoria independente é confiança, porque confiança não é apenas uma palavra, é aquilo que sustenta mercados, protege empresas, move economias e transforma realidades. E existem profissionais que dedicam suas vidas a isso, com ética, com independência, com responsabilidade, com orgulho. Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à 16ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente, e esse ano a Conferência Latino-Americana de Auditoria e Governança. Prazer estar aqui com vocês novamente esse ano, nessa celebração do orgulho de ser auditor independente, nesse espaço de reflexões e debates sobre a profissão. Bom, vão ser 2 dias... Alô? Mudei de microfone. Vão ser 2 dias, né, que a gente vai passar aqui junto com grandes nomes nacionais e internacionais para discutir os desafios, as transformações e as perspectivas da profissão, fortalecendo o diálogo entre a auditoria independente,
contabilidade, governança, regulação e inovação. Estou aqui com vocês mais uma vez, sou Juliana Rosa, sou jornalista, comentarista de economia, hoje no Grupo Bandeirantes, e vou passar aqui esses 2 dias com vocês no Teatro Bradesco, aqui em São Paulo, ao lado de especialistas e lideranças do mercado, para conduzir esse evento que é uma referência no Brasil e internacionalmente também. Esse evento conta com o patrocínio de entidades, empresas e apoiadores importantes. Vou trazer aqui a lista, que a gente sempre agradece, todas as organizações que estão todos os anos aqui com a gente. Vou mudar aqui o microfone, estou dando trabalho para a equipe técnica, para poder ler tudo direitinho aqui, olha. Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, Audit, Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, IRCO, Trevisan, Escola de Negócios, ACCA e Vaso. Vou agradecer também as entidades e organizações que vão fazer parte da programação desse evento, a AIC, Associação Interamericana de Contabilidade, a MEC, Associação de Investidores do Mercado de Capitais, Ambima, Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, Banco Central do Brasil, SAP, o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, o CRS-FN, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, Eurásia Group, a FEA USP, Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, o IASB, Conselho Internacional das Normas de Auditoria e Asseguração, o IASB, Conselho Internacional de Contabilidade, IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IFAC, Federação Internacional dos Contadores, o jornal Valor Econômico, e também agradeço aqui em nome do IBRACON as autoridades aqui presentes. Tem uma lista aqui de autoridades, é sempre uma honra para o IBRACON receber todas as autoridades que sempre fazem questão de poder dar honra aqui, dar presença aqui no evento, participam, então, aqui as autoridades que você está aqui, os nomes que já foram confirmados aqui, que já chegaram aqui para a conferência, Jean Bucot, presidente da International Federation of Accountants, Tom Seidenstein, presidente do International Auditing and Assurance Standards Board, Nelson Hahn, presidente da Associação Interamericana de Contabilidade, Virgílio Macedo, bastonário Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, Francisco Santana, presidente do Conselho de Administração do IBRACON. Agradecemos também os presidentes das seções regionais do IBRACON, aqui presentes o Paulo Giuseppe Lima de Araújo, Pedro Mendes, Milena Rosa, representando a Beatriz Moraes, Marco Aurélio Cunha de Almeida, Viviane de Paula Rosa Alverbauer, Rogério Costa Roquembar, Marcelo Pereira Gonçalves. Também agradecemos a Adriana Toledo, presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Aberta e Capitalização, Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, Itamar Borges, deputado estadual, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Comissão de Atividades Econômicas. Também aqui presentes, agradecemos os vice-presidentes do Conselho Federal de Contabilidade, João Carlos Castilho, Haroldo Santos Filho, Márcio Schuch Silveira, Ângela Andrade Dantas Mendonça. Também agradecimento a Fábio Coelho, presidente da Associação de Investidores do Mercado de Capitais, o Ricardo Tadeu Martins, presidente da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil, Valéria Café, diretora-geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, José Carlos Doherty, diretor executivo da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, Roberto Fragoso, presidente da Associação Nacional dos Executivos, ANEFAC. Agradecemos a Maria Clara Cavalcante Bugarim, presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis e ex-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, José Maion, presidente da Federação Brasileira das Associações de Peritos, Árbitros, Mediadores e Conciliadores. Vou ler mais um pouquinho, hein? Aguenta aí que a gente já vai começar. Hein? Agradeço ao Antoninho Marmo Trevisan, está sempre aqui com a gente, presidente do Conselho de Administração da Trevisan Escola de Negócios, o Wellington Rocha, presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, Márcio Shimonoto, presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Alberto Whittaker, presidente do Conselho Regional de Administração de São Paulo,
Alexandre Garcia, presidente da Academia Paulista de Contabilidade, Alvino de Souza e Silva, presidente do Observatório Social do Brasil, OSB de São Paulo, Antônio Carlos dos Santos, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e da Associação de Empresas e Serviços Contábeis, José Roberto Soares dos Anjos, presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, Idrian Estrela, vice-presidente de Assuntos Técnicos da Associação Interamericana de Contabilidade, Zulmir Breda, vice-presidente de Relações e Promoção Institucional da Associação Interamericana de Contabilidade e coordenador de operações do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, ex-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Juarez Domingues Carneiro, ex-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Amaro Gomes, membro do board do International Auditing Assurance Standards Board. Ainda não acabou, gente. Espera aí que tem muita gente chegando. Tenham paciência, vamos lá, que é importante. Muita gente bacana, autoridade aqui, dando relevância para o evento. Os membros do board do International Accounting Standards Board, Patrina Buchanan, Tadeu Sendon, os presidentes de conselhos regionais de contabilidade, Heloísa de Castro Alves de Souza, Rafael da Silva Machado, Patrícia de Souza Arruda, Lecir dos Passos Guise, Roberto Vieira do Nascimento, Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira, Marcelo Cordeiro Silva, Darlane de Lima Barbosa, Eliedna de Souza Barbosa, Ailton Ramos, Ricardson Rocha Dias, Josemar Batiste, Rondinelli Coelho, Alessandro Augusto de Nunes Campos, coordenador-geral de Tecnologias de Semicondutores do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciano Santos, diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Acabou, não sei se vai chegar mais gente, vamos passando aí. Tem água aqui para mim, já me avisaram, daqui a pouquinho eu vou beber. Bom, a gente, então, tem uma enorme satisfação, vou passar aqui, depois que já cumpri a listagem. De novo, vamos começar, então, oficialmente, aqui a 16ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente e a Conferência Latino-Americana de Auditoria e Governança, que é o maior e mais importante evento voltado à auditoria independente do Brasil e na América Latina. Ao longo dos anos, a conferência se consolidou como um espaço de referência para o debate de temas estratégicos, para a troca de experiências, para o fortalecimento da auditoria, da contabilidade e da governança. E nessa edição, o evento ganha ainda mais projeção com a realização simultânea da Conferência Latino-Americana de Auditoria e Governança, ampliando o diálogo institucional e a integração com representantes internacionais em linha com as transformações e com as demandas do ambiente global. E a escolha dos dias 2 e 3 de junho foi pensada estrategicamente para proporcionar a melhor experiência aos participantes e aos painelistas, porque é um ano com uma agenda internacional mais desafiadora, incluindo eventos esportivos de grande porte, eleições, então as datas foram definidas para buscar a melhor conciliação possível com a agenda dos auditores, das lideranças nacionais e dos convidados internacionais também que estão conosco aqui nessa edição. Confiança que forma, informa e transforma. Esse é o mote que reúne a gente aqui esse ano e representa a essência da atuação do IBRACON, uma profissão comprometida com a qualidade, com a transparência, com a ética e com a geração de valor para a sociedade. Para mim é um prazer estar aqui com vocês mais esse ano, tenho aprendido muito, vendo também o avanço das discussões, a questão da transparência, da segurança, e estar com vocês aqui mais esse ano no Teatro Bradesco, aqui em São Paulo. Vai ser muito bom a gente, esse ano, receber uma quantidade grande de profissionais, professores, estudantes, também muita gente acompanhando a gente online, de diferentes regiões do Brasil, de outros países também. Desejo boas-vindas a todos aqui em nome do IBRACON. E alguns recados importantes. Durante a conferência, a gente vai ter momentos especiais, iniciativas para contribuir com o fortalecimento e a evolução da auditoria independente da contabilidade. Então, no foyer, vocês encontram fones de tradução simultânea. Então, quem precisar pode retirar os fones e acompanhar os debates aqui de todos os painéis. E, se você ainda não baixou o aplicativo oficial da conferência, é importante que você baixe, porque é ali no aplicativo que vocês vão poder interagir
com os painéis aqui, que vão começar já, vão poder realizar trocas, networking e também concorrer aos prêmios. E, falando em prêmios, fiquem de olho lá no aplicativo, vão ter sorteios e o nome dos vencedores vão aparecer na timeline lá do aplicativo, tá? Então, não deixem de baixar o aplicativo, porque está tudo acontecendo por lá para a gente poder ganhar essa agilidade e essa interação grande ali pelo app. Bom, vamos juntos, então, viver aí mais uma jornada de conhecimento, conexão, experiências e inspiração e os agradecimentos ao empenho das lideranças das 7 seções regionais do IBRACON que contribuíram para levar a conferência ainda mais longe, fortalecendo a participação de profissionais de todo o Brasil. A gente agradece também aos embaixadores do IBRACON Jovem, que temos o prazer de receber presencialmente nessa edição, inclusive vou até sair nessa hora, já me falaram que eu posso passear, que o pessoal vai dominar a juventude aqui no palco. E é muito importante esse engajamento, essa energia e o olhar do futuro dos jovens, que são fundamentais para o desenvolvimento e a continuidade da profissão. Um obrigado especial a vocês. Esse evento também está acessível em Libras, a língua brasileira de sinais. Agradecemos a participação dos profissionais de contabilidade de outros países de língua portuguesa, com o apoio institucional da AIC, Cileia, Glenif e da UCALP. Bom, vamos começar então a abertura solene da 16ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente e Conferência Latino-Americana de Auditoria e Governança. Convido para o palco agora o presidente do IBRACON, Sebastião Soares. Valeu, Ju. Mais um ano. Mais um ano. Friozinho na barriga, um pouquinho de nervosismo. Super feliz de ver a lista de agradecimentos, né? Assim, tantas associações representadas, tantos profissionais prestigiando aqui o nosso evento. Então, eu e a Fernanda, quando a gente estava debatendo a lista de agradecimentos, falou, a gente tem que fazer, né? Tem que agradecer. E aí eu estava meio preocupado, falei, ó, nós vamos tomar provavelmente quase uma manhã inteira para agradecer todo mundo, mas acho que faz parte, eu acho que é uma sinalização assim, de prestígio em relação à nossa conferência, né? Então, senhoras e senhores, primeiramente um bom dia, sejam todos muito bem-vindos à 16ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente e a primeira Conferência Latino-Americana de Auditoria e Governança. Antes de eu começar meu pequeno discurso aqui de 15 minutos, eu queria dar um pouquinho de números, né, para essa conferência. A gente fechou ontem, mas eu pedi para a gente incluir nesse discurso inicial, para a gente poder dar um pouquinho de dimensão da grandeza, né, que tomou a conferência. Então, nós temos mais de 2.100 participantes na conferência. Então, 1.100 pessoas que estarão presentes conosco, né, aqui no teatro e mais 1.000 pessoas que estão participando online, né? Então, os que estão online também, super bem-vindos. Um amplo engajamento, né, do sistema CFC-CRCs, das entidades latino-americanas, né, AIC, Cileia, Glenif e AUCALP, né, a União dos Contadores e Auditores da Língua Portuguesa, dando amplitude aí de alcance à nossa conferência. Pela primeira vez, a gente está transmitindo a conferência para os países de língua portuguesa, então, para vocês aí já deve ser 2, 3 da tarde, né? Então, bom dia aqui do Brasil, e uma tradução simultânea para o espanhol, para os países da América Latina, né? Temos público de todos os estados brasileiros. Ontem a gente foi conferir lá a lista de registro e nós temos participantes dos 27 estados brasileiros. Temos presidentes dos 15 conselhos regionais de contabilidade e também 27 CRCs representados pelos servidores dos conselhos regionais. 8 ex-presidentes do IBRACON participando, então acho que mostrando aqui o peso e a história do IBRACON. Vou tomar o cuidado para não nomeá-los, né, para não correr o risco de cometer algum gafe e esquecê-los, mas já vi aqui Gui, Possete, Désio, Irineu de Mula, depois eu vou ter um prazer de dar um abraço pessoalmente a vocês. Isso demonstra, acho que a participação de vocês, a força aqui do Instituto. Nós temos ao vivo e presencialmente conosco, pela primeira vez também, mais de 25 servidores da Comissão de Valores Mobiliários, acompanhando o evento presencialmente e online. Participação também de servidores do TCU, do Tesouro Nacional, da SUSEP, do Banco Central. Como mencionado aqui pela Juliana, 23 associações e entidades de classe, né, nacional e internacionais,
15 jornalistas, né, e meios de comunicação que estão cobrindo ao vivo o nosso evento, 40 universidades que se cadastraram para participar de todo o Brasil, mais de 360 jovens que estão participando, também presencialmente de forma online. Antes do evento, né, nós tivemos mais de 22 mil interações nas redes sociais, né, através do aplicativo. Então, quem ainda não baixou o aplicativo, mais um pedido, reforçando o pedido de fazê-lo, é bem bacana, é bem interativo, a gente tem a oportunidade de interagir com os palestrantes, com os participantes, concorrer aos prêmios e acompanhar toda a agenda, né. E a gente também tem, acho que desde o ano passado, acertadamente, a gente decidiu chamar as empresas, né, para participar da conferência, porque, afinal de contas, os temas que a gente vai debater nesses próximos 2 dias afetam também lá o fechamento mensal e anual das empresas. Então, a gente tem aqui Raizen, Bradesco, Redditor, BTG Pactual, CSN, IBM, Suzano. Então, super obrigado pela participação, sejam super bem-vindos aí à conferência. Bom, tudo que eu falei de número aqui, muito relevante. É muito importante e muito representativo. Por isso que a simbologia do vídeo de abertura nos deu de partida esse sentimento e esse sentido de relevância e importância da profissão da auditoria independente. É com grande satisfação receber todos vocês aqui que nos acompanham presencialmente, né, no Teatro Bradesco, bem como todos aqueles que estão participando de forma virtual, conectados de diferentes partes do Brasil e diferentes países da América Latina e da língua portuguesa. Bom, recebemos aqui com enorme honra representantes de organismos internacionais, reguladores, entidades representativas da contabilidade, da auditoria independente, do mercado de capitais, das firmas associadas, investidores, academia, assim por diante. Acho que todas inicialmente nominadas aqui pela Juliana Rosa, né? A realização dessa conferência, em um momento tão desafiador de transformação para os mercados de capitais e para a profissão, reforça a importância do diálogo, da cooperação institucional e da construção coletiva de soluções para o futuro. Vivemos num momento de negócios cada vez mais complexo, veloz e transformacional. E a informação circula em tempo real. As expectativas da sociedade aumentam. A cobrança, no momento em que vivemos, por ética, transparência e accountability se intensifica. E diante de cada crise corporativa, cresce também o escrutínio sobre todos os agentes que integram o sistema de governança. Nesse contexto, uma palavra ganha protagonismo especial: confiança. Então, quando a gente editou o vídeo, a gente falou muito sobre confiança e vamos falar muito sobre confiança nesse 1 dia e meio. A confiança, ela se tornou um ativo estratégico para economias, mercados, organizações e sociedade. Sem confiança, não há investimento. Sem confiança, não há desenvolvimento sustentável. E sem confiança, não há um ambiente de negócios capaz de prosperar de forma consistente. E é justamente por isso que essa conferência reúne, ao longo desses 2 dias, algumas das mais importantes lideranças do Brasil, da América Latina e de organismos internacionais, para refletirmos sobre os desafios, as oportunidades e as transformações que moldam o presente e o futuro da nossa profissão. A auditoria independente, ela ocupa uma posição central nessa construção. A sua contribuição transcende a emissão lá de um simples relatório, né? Ela protege o interesse público, ela fortalece a credibilidade das informações corporativas. A auditoria contribui para a estabilidade econômica e ajuda a sustentar a confiança necessária para o funcionamento dos mercados. Mas tem um outro lado também. É importante reconhecer, com maturidade e equilíbrio, que a auditoria não existe para eliminar todos os riscos do ambiente de negócio. Sua missão é, sim, fortalecer a transparência, a qualidade da informação, a disciplina institucional e a confiança dos diversos stakeholders.
talvez por isso, né, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, seja tão oportuno que nessa conferência também seja palco do pré-lançamento do volume 2 da obra Auditoria Independente, Missão e Responsabilidades através de Estudos e Pareceres. Né? Então, a gente vai ter no primeiro painel exatamente autores, né, e profissionais que ajudaram nessa construção e nessa colaboração desse volume 2. Então, mais do que um livro, trata-se sim de uma contribuição institucional para o debate público, um esforço coletivo para aprofundar a compreensão sobre os papéis, responsabilidades e limites dos diferentes agentes que atuam no ecossistema de governança. Porque em um ambiente cada vez mais complexo, compreender corretamente o papel de cada instituição fortalece, sim, o próprio mercado, os agentes de governança e a atratividade do país enquanto polo de investimento. E essa compreensão passa necessariamente pela ideia de confiança em rede. Mercados fortes não dependem de um único ator. Não existe apenas um único gatekeeper. Dependem, sim, de uma rede de responsabilidades compartilhadas. Quando a gente pega, né, o entorno de uma empresa, de uma companhia, cada um com o seu quadrado de responsabilidades, nós temos a administração, nós temos a governança, a auditoria interna e a auditoria externa, sim, os reguladores, os investidores, os analistas de mercado, as entidades representativas, a autorregulação e a imprensa, que exercem funções distintas, porém complementares. Pois, como disse, não existe apenas um único gatekeeper, e não pode existir. Se a gente quer tornar o Brasil um país forte, voltar a ser protagonista e polo de investimento, todos nós, coletivamente, precisamos assumir esse papel de gatekeepers. A confiança, ela é construída coletivamente. Por isso, simplificar crises em um único responsável não fortalece mercados. Ao contrário, isso enfraquece a compreensão sobre o funcionamento do próprio ecossistema de governança corporativa. Essa visão está alinhada ao esforço que diversas entidades vêm realizando. Então, aqui eu vou dar um anúncio, né? As entidades, nós decidimos nos reunir, são 11 entidades, onde nós nos reunimos para fazer alguns debates, né, e algumas proposições, aí para a gente voltar a dar para o Brasil esse papel de protagonismo. Né? Então, diversas entidades aqui se juntaram, né, através do Fórum em prol dos mercados financeiros de capitais, uma iniciativa que reúne diferentes instituições em torno de agendas fundamentais para o fortalecimento do ambiente de negócios, da segurança jurídica, da previsibilidade regulatória e da confiança dos investidores. Ao mesmo tempo em que discutimos papéis e responsabilidades, olhamos para um futuro marcado por profundas transformações. Né? Então, o que a gente vive nesse momento? Inteligência artificial, tecnologia, análise avançada de dados, sustentabilidade, asseguração e novos modelos de negócios que já estão redefinindo e transformando a forma como as empresas operam e como a profissão tem que evoluir. Mas, apesar de toda a transformação tecnológica, existe uma convicção que permanece. A auditoria independente continuará sendo profundamente humana, porque nenhuma tecnologia substitui valores como ética, independência, uso do julgamento profissional, exercício do ceticismo com responsabilidade. E é justamente por isso que a auditoria também pode e deve ser vista como um agente de transformação social. Ao longo da conferência, né, mais precisamente hoje, nós vamos ter a oportunidade de conhecer iniciativas inspiradoras, né, como a Favela Inc., que demonstra como a confiança, a educação e o empreendedorismo geram oportunidades e podem transformar realidades. Né? Então, eu e a Fernanda tivemos a oportunidade de subir o morro, literalmente no português claro, né? Nós fomos conhecer o projeto, nós estamos fazendo um debate de fazer a concessão das nossas salas físicas lá do Ibracon, no Rio de Janeiro, para um projeto, para uma ONG, para um propósito, que é o Ibracon contribuindo com uma causa social, e para a gente ter a certeza de que a gente não estava se associando com o Comando Vermelho, né? Nós tomamos a decisão de ir lá visitar o projeto.
E a gente ficou bastante impactado e aí resolvemos trazer o CEO, um americano, né, o Adam, vive no Brasil há 14 anos, e que, através desse propósito, ele resolveu abrir mão de viver nos Estados Unidos e mora hoje lá na favela do Vidigal, né, no Morro do Vidigal. Então, a gente vai poder escutar um pouquinho sobre o Favela Inc. E também a gente vai ouvir histórias de superação e propósito que nos lembram que resultados extraordinários nascem, sim, da capacidade humana de enfrentar desafios e reconstruir novos caminhos, né? A gente vai ter a oportunidade de ver o ex-goleiro da Chapecoense, o Jackson Foma, sobrevivente lá do acidente trágico, né, da Chapecoense, e como aquele acidente transformou a vida dele, né, acabou com o principal instrumento de trabalho dele, e aí ele vai dar um pouquinho de depoimento. É um negócio realmente impactante. Eu tenho certeza que no final do dia nós vamos estar reenergizados e sensibilizados por uma história de readaptação ao momento em que a vida causou para ele, né. Isso tem muito a ver com o nosso dia a dia enquanto contadores e auditores. Nós também lá no dia a dia nos deparamos com situações inesperadas, onde a gente precisa se adaptar às circunstâncias. Então, acho que a palestra, tanto do Adam como do Jackson Foma, conectam bastante com o dia a dia que a gente vive na auditoria. Então, o futuro da profissão, obviamente, passa por tecnologia, mas passa, sobretudo e principalmente, pelas pessoas. E aqui eu acho que talvez venha um dos sinais mais positivos dessa conferência, principalmente pela presença cada vez mais expressiva de estudantes de ciências contábeis e jovens profissionais da auditoria independente. Eu me lembro do ano passado, né, quando a gente na ADN estava debatendo a conferência, a 15ª, a gente tomou a decisão de conclamar e chamar os jovens para participar dessa conferência, para que esses profissionais possam ver a relevância da profissão, lidar, né, interagir com lideranças do mercado nacional e mercado internacional. A gente estava com um pouco de receio, né? Será que isso vai ter aderência ou não? Acho que foi um golaço, e aí o reflexo disso, esse ano a gente tem de novo aqui mais de 370 jovens das firmas associadas que estão participando conosco, seja presencialmente, sejam de forma remota. E aí já vou dar um spoiler, né? No ano passado, assim também como resultado da conferência, a gente resolveu fazer a primeira conferência do Ibracon Jovem. Foi um sucesso, então a molecadinha lá, os nossos meninos que organizaram toda a conferência, foi um sucesso. Na época, foi feito nas instalações da FECAP, e esse ano, né, nós fomos debater uma parceria com o CIEE, e o CIEE se prontificou e cedeu o espaço para a gente organizar a segunda conferência. Então, no dia 3 de outubro desse ano, a gente vai ter a segunda conferência do Ibracon Jovem. E aí é motivo de orgulho, né? Muito orgulho a gente observar o crescimento da participação dessa nova geração. Assim como o trabalho realizado pelo Ibracon Jovem, né? A Juliana já agradeceu aqui, para aproximar talentos, estimular o desenvolvimento profissional e ampliar o interesse pela carreira, né? Vocês são o futuro da nossa profissão, vocês são o futuro do Instituto, então tê-los conosco assim é um motivo de muito orgulho. Então, essa presença nos transmite uma mensagem muito importante. Existe sim uma nova geração interessada em participar, aprender, inovar e contribuir. Uma geração que busca propósito, deseja gerar impacto positivo e compreender a relevância inclusive social da profissão. Então, formar esses profissionais, transmitir valores éticos e preparar as lideranças do futuro, talvez seja uma das responsabilidades mais importantes que a minha geração aqui e de muitos de vocês tem, né? Acho que a gente tem essa responsabilidade de trair e conectar o jovem para o futuro da nossa profissão, né? Inclusive, nos próximos dias, a gente vai ter um lançamento de uma campanha global que está sendo organizada pela IFAC, chamada Everything Needs Account. Então, é uma campanha, né? Esse é um diagnóstico, uma dor em vários cantos do mundo, onde a gente precisa conversar com os jovens e a gente precisa conversar com a sociedade em geral para a gente demonstrar a relevância da nossa profissão. Então, essa campanha ela tem um pano de fundo desenvolvido pela IFAC, né? Everything Needs Account, e obviamente aqui no Brasil a gente está acampando, né? Então, o Conselho Federal de Contabilidade, junto com a Fundação Brasileira de Contabilidade, a FENACOM, a Brascom e o Ibracon, né? A gente vai acampar aí essa campanha. A gente está construindo a narrativa, mas acho que o mais importante nesse momento é a gente dar conhecimento para vocês,
e de antemão já conclamar para que todos nós estejamos engajados nessa campanha, né? Nas próximas semanas a gente dá um pouco mais de detalhe do que a gente pretende fazer com isso. Bom, e essa construção ela não acontece apenas por meio de pessoas, ela também depende, obviamente, de instituições fortes, relevantes e comprometidas com o interesse público. Nesse sentido, 2026 representa um ano muito especial para o IBRACON, né? O IBRACON vai celebrar, em dezembro desse ano, 55 anos de história. É uma trajetória construída em favor da qualidade da auditoria independente, do fortalecimento da profissão contábil e da confiança, a palavra confiança, de novo, confiança nos mercados. E aí, dando um outro spoiler aqui, né, a gente tem a honra de compartilhar que, em dezembro, o Senado Federal aprovou a realização de uma sessão solene em homenagem aos 55 anos do IBRACON. Aqui, assim, e aqui já agradecendo, né, ao Conselho Federal de Contabilidade, quando a gente esteve lá no mês passado, para celebrar os 80 anos do CFC, o presidente Joaquim, né, a vice-presidente Ângela, já nos ajudaram lá a fazer uma interlocução com os senadores para fazer esse pleito, né, para a gente poder ter essa sessão solene. E rapidamente lá um grupo de senadores, né, pleiteou, né, fez esse pleito oficial, pedido oficial, e foi aprovado. Então nós estamos definindo a data, provavelmente na segunda semana de dezembro, mas o que eu acho que é um golaço, né, e que nos deixa com uma sensação de bastante orgulho, é a gente ter a possibilidade, no Senado Federal da República, ter uma sessão solene lá em especial ao IBRACON e toda a profissão, né? Então, eu queria deixar registrado aqui que essa trajetória ela tem sido construída com um permanente diálogo e uma atuação sinérgica com o Conselho Federal de Contabilidade, né, ao qual eu agradeço o presidente Joaquim Bezerra, com a Fundação Brasileira de Contabilidade, né, agradecendo o presidente Aécio e o presidente do Conselho Consultivo, né, o presidente Martônio, a FENACOM, né, no papel aqui do presidente Daniel Coelho, e a Brasicom, no papel da presidente Maria Clara Bulgarim. Parceiros esses fundamentais aí no fortalecimento da profissão e das instituições que representam. Estou quase acabando, gente, só faltam 8 minutos só. Nenhuma instituição chega aos 55 anos de relevância apoiada apenas na sua história. Ela chega assim porque existe uma comunidade comprometida com o seu propósito. E aqui eu vou começar alguns agradecimentos. Por isso, eu gostaria de registrar meu sincero agradecimento, primeiro a todos aqueles que ajudaram a construir a trajetória do IBRACON ao longo dos seus 55 anos de história. Aos ex-presidentes, né, eu falei aqui que eu não ia tomar com receio de não nominá-los, né, mas preciso registrar o agradecimento a todos os ex-presidentes que me antecederam e que, com visão, dedicação e muito espírito associativo, abriram caminhos e lançaram as bases para muitas das conquistas que celebramos hoje. Então, muito obrigado a todos os ex-presidentes do IBRACON. Aqui também preciso agradecer a todos os membros do Conselho de Administração, aos membros da Diretoria Nacional, né, a diretoria excelente, eu, Adriano, Robson, Mota, Chile, Postal, a gente vive lá entre tapas e beijos, né? Assim, eu costumo dizer que nas nossas reuniões de DN, a gente passa o dia inteiro debatendo, tendo discussões sadias, mas no final do dia de cada uma das reuniões a gente sai com o sentimento de que a gente está contribuindo, ainda que com as nossas divergências, e na maioria delas convergências, a gente sai com um propósito e uma sensação de que a gente está contribuindo. Agradecer também a todos os presidentes das sessões regionais, aos nossos colaboradores e, de forma muito especial, aos inúmeros voluntários que dedicam seu tempo, conhecimento e energia às atividades, né? São profissionais que atuam em nossas comissões técnicas, institucionais, grupos de trabalho, instâncias de governança, na condução de treinamentos e em tantas outras frentes que ajudam a fortalecer diariamente o Instituto. Nós temos hoje, só para dar um número para vocês, mais de 300 profissionais das firmas associadas que contribuem voluntariamente para a formação do que eu falei dos grupos de trabalho das comissões. Então, aqui, o IBRACON, acima de tudo, ele é uma construção coletiva. E aqui, já finalizando, vocês vão me permitir fazer uma breve reflexão pessoal. Aqui é pessoal mesmo, tá? Aqui, segurar só para não me emocionar. Essa é a última conferência que eu tenho a honra de abrir na condição de presidente do IBRACON.
Ao final, né, em dezembro, termina um ciclo de 3 anos de gestão. Aqui com alguns eu brinco, que todos os dias eu conto, né, quanto falta para dar 31 de dezembro de 2026, mas independentemente da brincadeira, podem ter certeza que eu vou sentir muita falta. Eu olho para essa trajetória com muita gratidão, com um senso de responsabilidade e um profundo orgulho pelo trabalho realizado. Gratidão a Deus por sua presença constante ao longo dessa caminhada. E a minha família pelo apoio, compreensão e incentivo nos momentos mais desafiadores. Mas, acima de tudo, com a convicção de que nenhuma liderança transforma um instituto sozinho. Tudo que construímos foi resultado do esforço conjunto de pessoas comprometidas com uma causa maior do que qualquer mandato individual. O fortalecimento da profissão, da confiança que ela ajuda a sustentar. Então, o futuro exigirá diálogo, inovação, cooperação e responsabilidade. Exigirá instituições fortes, profissionais preparados, lideranças capazes de construir pontos e promover convergências. Mas, sobretudo, continuará exigindo confiança. Porque confiança não é um atributo automático dos mercados. A confiança é uma construção permanente. Uma construção que exige ética, competência, responsabilidade, transparência, colaboração e compromisso com o interesse público. E é essa construção que o IBRACON ajuda a fortalecer há 55 anos e que seguirá fortalecendo nas próximas décadas. Desculpa pelo meu discurso longo, muito obrigado e que a gente tenha uma excelente conferência aí nesses próximos 2 dias. Cadê a Juliana? Desistiu? Falei tanto que ela falou assim, não vou nem voltar mais. Não, eu estava emocionada ali com o seu discurso. Eu estava sem saber se você ia chamar o presidente da Comissão de Valores Imobiliários. A gente tem uma situação inusitada, né? Que ele está no avião, né? Então, eu fiquei curiosa em saber se a conexão funciona bem. Vamos tentar conectar, então, agora o presidente indicado para liderar a Comissão de Valores Imobiliários. Será que o Otto ouve a gente bem nesse momento? Otto Lobo. Ouço sim. Obrigada pelo seu esforço. Muito obrigada, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Quero dizer que é uma satisfação, é uma honra poder participar, mesmo que à distância. Gostaria de estar aí pessoalmente, mas de antemão eu já queria agradecer por esse convite de estar hoje aqui na 16ª conferência. A Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente, que é promovida pelo IBRACON, e também, esse ano, a Conferência Latino-Americana de Auditoria e Governança. Quero agradecer de antemão esse convite para estar aqui hoje, faço isso na pessoa do presidente Sebastião Soares, e, da mesma forma, agradecer também ao nosso caríssimo Marco Aurélio, também do IBRACON, cumprimentar todos os que estão aí presentes hoje no Teatro Bradesco, parabenizar a IBRACON pelos futuros 50 anos, parabenizar todos que estão trabalhando com tanto afinco. Sem dúvida, foi emocionante a mensagem do presidente, parabenizar o presidente por esses 5 anos, pelo trabalho que foi realizado, 3 anos, perdão, pelo trabalho que foi realizado. IBRACON é um grande parceiro da Comissão de Valores Imobiliários, não preciso dizer da relevância, da importância dos auditores, os contadores, são os principais gatekeepers. Esse ano é um ano especial para a Comissão de Valores Imobiliários também. Estaremos comemorando 50 anos da CVM, e é importante mencionar que vários países que têm uma comissão de valores, por exemplo, da Espanha, a Comissão de Valores da Espanha tem 30 anos, a CVM do Brasil está comemorando 50 anos, então cumprimento também os 20, 25 membros da Comissão de Valores Imobiliários que estão presentes nesse evento. Já mencionei que a Comissão de Valores Imobiliários, nesse momento, está passando por uma transformação muito grande. Já foi falado da necessidade
de se aprimorar o mercado tradicional. Eu já anunciei dos trabalhos que serão realizados agora em prol de um mercado tokenizado. Já mencionamos a questão das carruagens, os carros elétricos, o nosso desafio regulatório, né? A questão das novas tecnologias que vão ser necessárias, a tokenização, inteligência artificial, a mudança que a Comissão de Valores Imobiliários está passando, o investimento, e o investimento é o combustível para essa mudança, mas principalmente o combustível dessa mudança são as pessoas que trabalham na Comissão de Valores Imobiliários, os superintendentes. Nós recebemos essa decisão do ministro Flávio Dino, que concedeu 70% da taxa de fiscalização, que já foi confirmada pelos outros membros do Supremo Tribunal Federal. Estamos em um diálogo muito importante com o Ministério da Fazenda, o ministro Dario, que tanto apoia a Comissão de Valores, os secretários. E é importante mencionar, então, que nós estamos trabalhando nesse projeto de aprimoramento da Comissão de Valores. Primeiro pilar, que é sempre a capacidade institucional, consolidados, recursos, autonomia, acabou-se de enforcement. Houve essa decisão do ministro Flávio Dino, e estamos em contato direto com o Ministério da Fazenda, o ministro Dario Carnevale Durigan e o secretário Rogério Seron. Estamos aumentando a capacidade de enforcement. Hoje, nessa conferência, é importante constatar como os nossos colegas auditores estão trabalhando com tanto afinco. Estaremos dialogando diretamente com as associações, estaremos falando da necessidade do aprimoramento das novas tecnologias, o investimento que vai ser feito em inteligência artificial, em supervisão com o IA, isso tudo vai ser falado. Mas hoje, novamente, o mais importante é parabenizar por essa conferência tão importante, parabenizando todos que trabalharam com tanto afinco. Cumprimento também a presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, a doutora Adriana, que parece que está presente também. Mas, de fato, eu quero aqui deixar essa mensagem, que a Comissão de Valores Imobiliários aprecia, valoriza muito o trabalho que é feito, valoriza muito o trabalho que está sendo realizado hoje, os debates que vão ser realizados. Eu estou acompanhando de perto cada um desses debates. Infelizmente, não poderia estar aí presente, porque tenho que fazer uma viagem a trabalho, mas quero deixar aqui o meu muito obrigado, o meu agradecimento por essa honrosa oportunidade de estar falando aqui com vocês, desejá-los um excelente evento, um excelente congresso e parabenizar novamente a todos, presidente Sebastião, também ao Marco, a todos aí, por esses 55 anos que serão comemorados agora, se eu entendi bem, no final do ano, no ano que vem. Parabéns a todos, um excelente evento e vamos continuar, então, trabalhando juntos pelo aprimoramento da contabilidade, aprimoramento da auditoria, o crescimento dessa profissão que é tão importante, isso tudo em prol do mercado de capitais do Brasil, em prol do avanço do nosso mercado. Parabéns a todos e tenhamos um bom dia. Muito obrigado novamente. Muito obrigada, Otto Lobo, presidente indicado para a Comissão de Valores Imobiliários, que nos fez agora, olha, querer trabalhar de qualquer lugar, porque até voando o Wi-Fi funciona, viu? Vou dar essa ideia agora para poder trabalhar nos ares. Nunca tinha testado isso. A gente vai ouvir agora o Joaquim Bezerra, presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Ele não pôde estar presente aqui conosco, mas fez questão de nos deixar uma mensagem. Olá,
Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a este evento. É uma satisfação participar, ainda que por vídeo, deste momento de debate e de reflexão sobre o presente e o futuro da nossa profissão. Esta conferência acontece em um momento particularmente relevante para a contabilidade e para a auditoria independente. Vivemos um período de mudanças profundas no ambiente econômico e institucional. A digitalização da economia, o avanço da inteligência artificial, as novas exigências regulatórias e a ampliação das agendas de governança, integridade, tributária e sustentabilidade estão redefinindo a dinâmica das organizações e dos mercados. Nesse cenário, a confiança se transformou em um ativo estratégico. E a confiança depende, antes de tudo, da qualidade da informação. Depende, sim, da integridade dos processos. Depende da credibilidade das estruturas responsáveis por produzir, analisar e assegurar a confiabilidade destas informações. É justamente neste ambiente que a auditoria independente reafirma sua função estratégica no mercado, contribuindo para a transparência, para a estabilidade das relações econômicas e, sobretudo, para a credibilidade e melhoria do ambiente de negócios. Por isso, a realização da 16ª edição desta conferência possui um significado muito especial para a nossa profissão. É a realização simultânea da Conferência Latino-Americana de Auditoria e Governança, o que amplia ainda mais o debate e a relevância dessa iniciativa ao aproximar as experiências, perspectivas e debates que atravessam diferentes países da nossa região. Quero cumprimentar aqui o IBRACON, na pessoa do presidente Sebastião, de toda a sua diretoria e do Conselho de Administração do IBRACON. Registrar aqui o meu reconhecimento a todos os profissionais, especialistas, autoridades e representantes de instituições que participam deste encontro. Eu tenho convicção plena de que esta conferência contribuirá para fortalecer o debate técnico, ampliar a confiança pública das informações que sustentam as organizações, os mercados e as instituições do nosso país. Afinal, somos nós, a força que move o Brasil. Desejo a todas e todos uma excelente conferência, que seja uma grande oportunidade de network, de aprendizado e, sobretudo, de reafirmação da importância que é o papel do auditor, da auditora no mercado de trabalho, na economia e na sustentabilidade do nosso país. Excelente evento a todos. Agradecemos a participação do Joaquim e, para fechar a solenidade de abertura, convido agora ao palco Ailton de Aquino Santos, diretor de fiscalização do Banco Central do Brasil. Bom dia a todos, bom dia a todas. Dizem que em momentos especiais a gente tem que falar de cor com o coração. Dado que eu sou contador, deveria falar de cor, Sebastião, mas no momento que estamos vivenciando no Brasil, eu prefiro seguir a liturgia do discurso. Mas o meu desejo mesmo era falar de cor, da minha satisfação de estar aqui, tá? Então, senhoras e senhores, bom dia a todos. É uma satisfação gigantesca estar aqui na abertura da 16ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria. Cumprimento aqui todos os colegas e, Sebastião, eu fico feliz para mostrar que a relação dos reguladores com os supervisionados do IBRACON é muito boa. Você colocou a CVM ali para mostrar que o Banco Central e a CVM estão sempre juntos nesse mercado extremamente complexo que estamos vivenciando, tá? Ao longo dos anos, eu não tenho dúvida, fica muito claro que essa conferência se consolidou como um espaço privilegiado para o debate qualificado sobre os desafios e transformações da auditoria independente, né? Eu acho que esse é um especial momento, é relevante, em que vivemos profundas transformações no ambiente econômico e tecnológico. Um elemento central aqui da minha fala
que eu quero trazer é a confiança. Eu acho que a confiança, Sebastião, e todos os auditores que estão aqui presentes, continua sendo um ativo central para o bom funcionamento dos mercados. Confiança nas instituições, confiança nas informações, confiança nas regras. A gente precisa sempre privilegiar isso. A gente precisa construir cada dia mais pilares sólidos, transparência, integridade, qualidade das informações e mecanismos eficazes de governança. É justamente nesse ponto que a contabilidade e a auditoria exercem papel fundamental. Muito além do cumprimento de obrigações regulatórias, essas atividades desempenham função essencial para a estabilidade e o desenvolvimento econômico do Brasil. Estabilidade é fundamental para o crescimento econômico. Outras palavras, também quero trazer que a qualidade das informações fortalece e a confiança fortalece os mercados. Essa relação é particularmente importante para o Banco Central. Nossa missão inclui zelar pela estabilidade do sistema financeiro, promover sua eficiência e garantir seu adequado funcionamento. Cumpre esse mandato a supervisão ser baseada em informações robustas, tempestivas e confiáveis. Supervisão e auditoria compartilham objetivos convergentes. Ambas trabalham para reduzir riscos, identificar fragilidades, aprimorar mecanismos de controle e fortalecer a credibilidade do sistema. E ambas dependem de elevados padrões técnicos, independência, julgamento profissional e compromisso ético. Novos participantes ingressaram no mercado. E aí, mais uma vez, o Banco Central convoca os auditores para esse momento de grandes desafios. PIX, Open Finance, ativos digitais, novas infraestruturas financeiras, ampliar oportunidades, estimular a concorrência e aumentar a eficiência. Mas a inovação e a estabilidade precisam caminhar juntas. A incorporação de novas tecnologias amplia, mas também traz novos riscos. Como eu venho sempre falando, riscos operacionais, cibernéticos, de governança e uso inadequado de informações. Por isso, a modernização do sistema exige também evolução dos instrumentos de supervisão, controle e auditoria. Nesse contexto, a tecnologia deve ser apenas objeto de análise e passa a ser também ferramenta de trabalho. Supervisores, auditores, reguladores utilizam cada vez mais recursos analíticos sofisticados, processamento de grandes volumes de dados, soluções baseadas em inteligência. Eu dou só o exemplo do Banco Central, são quase 8 bilhões de informações mensais. Mas é importante reconhecer que tecnologia por si só não substitui julgamento, ética, responsabilidade profissional. Os instrumentos mudam, os princípios permanecem. Integridade, independência, ceticismo profissional e compromisso com a qualidade. Ao reunir profissionais, reguladores, acadêmicos e representantes do mercado, a conferência criou oportunidade valiosa para a troca de experiências, reflexão crítica. Nenhuma instituição enfrenta a transformação estrutural sozinha. Os avanços consistentes surgem do diálogo, da cooperação e do compartilhamento. Por isso, iniciativas como esta têm valor que vai muito além. Para encerrar a minha fala, para variar, eu geralmente gosto de falar com o coração, eu acho que tem um exemplo claro de confiança do regulador em relação aos auditores. Ontem a gente editou uma norma, uma IN, que trata dos ativos virtuais. E o que nós deixamos claro nessa norma? Quem desejar avançar com um pedido de autorização no Banco Central para esse novo mercado de ativos virtuais regulados, precisa, Sebastião, necessariamente ter uma asseguração razoável de um auditor independente. Na nossa nota, a gente deixa muito claro a nossa confiança, por que precisamos, né? Eu digo que esse momento é um momento muito especial, como todos, é que nós precisamos, basicamente, no que diz em relação a ativos virtuais, é uma manifestação confiável, segura, balizada dos auditores independentes, principalmente com foco em prevenção à lavagem de dinheiros, né? E é aí que, nesse momento, a gente chama os auditores. Dizem muitas vezes que a gente está criando uma reserva de mercado. Não, aqui é um elemento de segurança para o sistema.
Me recordo também, recentemente, em grandes eventos de cibersegurança, necessitamos revisar processos e, mais uma vez, convocamos auditores independentes, ouvimos a classe e construímos também uma norma muito clara de asseguração com auxílio dos auditores. E, por fim, eu trago mais um ponto aqui para encerrar a minha fala, que este movimento de mais asseguração, de ingressos do Banco Central de autorização, de novos entrantes, de instituições de pagamentos, esse ecossistema, Sebastião e todos os auditores, terá a presença de um auditor independente fazendo asseguração desde o momento da autorização. Dizem que fica mais caro, que o auditor independente é caro. Eu acho que esse movimento do auditor caro, de fato, são fraudes bilionárias. São situações que estamos vivendo no país. E, recentemente, ontem, eu vi que, nesse ambiente de transformação que estamos chamando, aumentando o capital mínimo, chamando os auditores para fazer um processo de asseguração desde o início. Tenho certeza que muitas dessas entidades, algumas dessas entidades, vão ao Poder Judiciário, socorrer o Poder Judiciário. Mas eu prefiro ter dezenas de processos judiciais, centenas de processos judiciais, e não abrir mão da segurança de um sistema financeiro sólido e seguro para atender toda a sociedade brasileira. Mas também, Sebastião, deixa aqui grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, diga-se de passagem, confiamos nos auditores, mas precisamos do compromisso e da qualidade dos trabalhos. Muito obrigado, obrigado a todos e a todas.